Olá, eu sou a professora Lúcia Helena Presoto, coordenadora didático-pedagógica dos cursos de pós-graduação da área da saúde da Universidade Cruzeiro do Sul. Uma das nossas discussões mais recorrentes em sala de aula são as formas de tratamento. Homeopatia, alopatia ou terapias alternativas, enfim, isso é uma grande discussão que gera muita emoção quando a gente conversa sobre o assunto e nunca há um consenso. Eu, pessoalmente, vou ao médico, faço todo o tratamento recomendado, faço os exames, tomo remédio, eu faço tudo direitinho. Mas, na emergência, eu também gosto de chamar pelas fadas e os duendinhos, que sempre acabam nos ajudando. E hoje, aqui no Portal do Saber, do CAESP, eu tenho uma fada para entrevistar. E a nossa conversa é sobre terapia alternativa. Eu vou falar com a Cláudia Tamatra, diretora da Escola de Formação de Terapias Ayurveda do Brasil. Namastê, Cláudia. Namastê, namastê, Lúcia. Acho que a gente pode começar conversando. Você primeiro dizer o que significa Namastê. Interessante. Essa saudação milenar, né, que nos chega aqui ao Brasil na década de final de 70, 80. Então, é muito interessante. Você fala bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, oi, né? E agora, com Namastê, você coloca um outro significado, um significado com um plus, né, que acorda, assim, a consciência, Deus dentro de nós. Então, nós unimos as mãos aqui na altura do coração, né, trabalhando a nossa capacidade de união. Então, abaixamos um pouquinho assim a cabeça em reverência à consciência maior que nos habita, a Deus, a união dentro de nós. E reverenciamos no outro e em nós mesmos. Então, Namastê, ouvinte. Namastê. Por favor, Cláudia, eu queria que você falasse sobre a terapia Ayurveda Brasil. Então, o Ayurveda é uma ciência milenar, então consta nos livros de 5, 6 mil anos, alguns falam em 7 mil anos. Então, ela é muito ancestral. Você imagina que é considerada a primeira forma de medicina, não só assim, como falamos, ela é uma ciência. E tem nos livros, nos Vedas, Ayurveda. O Ayur é o 4º livro dos Vedas, nós temos vários Vedas, né? Então o Ayur, que é a ciência da vida, é um livro sobre toda essa consideração científica de como o homem se manter em equilíbrio consigo mesmo na natureza e com a natureza, o ambiente, a natureza em que vivemos, trabalhando sempre com os elementos. Então é um xamanismo védico ancestral. Então esses 5 elementos, o Akasha, o Vayu, né, o Agni, o Jala, a água, e o Prakriti ou Priviti, então nós temos os 5 elementos do espaço até a terra, para estudarmos tanto no nosso corpo como na natureza, os doshas, né, os elementos do corpo, e trabalhando, sempre equilibrando. Então as terapias do Ayurveda vão nos ajudar nesse reequilíbrio. Como equilibrar? Por exemplo, a água, se a água está em desequilíbrio, que é o sangue, que é o linfático, nós vamos ter ele exacerbado ou em excesso, né? Ou decaído. Então, esse desequilíbrio vai gerar algum sintoma que depois leva à somatização que nós chamamos de doença. Traduzindo para nós, os humanos normais, você trata do equilíbrio interno com o meio externo, né? E como você trouxe essa terapia para o Brasil? Como que isso iniciou aqui? História muito interessante, porque hoje eu tenho consciência, Lúcia, que foi uma missão. É uma missão de vida, na verdade, porque trazer alguma coisa para o Brasil e tentar sustentar não é fácil, né? Ainda mais um tema como esse, que traz as terapias tão naturais, trabalhamos com plantas, óleos, flores, né, raízes. Então, quando eu fui à Índia, foi em busca de uma cura, foi em busca de mim mesma, mas antes de tudo,
da minha saúde integral, que aqui não encontrava um sistema de terapias ou medicina integral ainda tão forte. E aí eu fui para a Índia buscar onde é que nasceu a Ayurveda. A Ayurveda nasceu na Índia, então é lá na fonte que eu fui buscar. E depois de concluído o meu processo, de estudar, né, de me formar, eu tive claro que era isso que eu precisava trazer ao Brasil, que a minha missão era essa, né? Tanto as pessoas que precisavam desse tipo de tratamento, com saúde integral, terapia holística, mas de uma forma científica, como o Ayurveda apresenta. Então, aí eu comecei a formar pessoas, porque eu comecei a dar o primeiro grupo e não parei até hoje. As pessoas procuram mais e mais, porque o Ayurveda não para de crescer mundialmente. Podem fazer a pesquisa, é real. Então, nos países mais avançados, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, porque é um tipo de medicina muito simples, na verdade, e eficaz, que funciona. Então, nós continuamos agora a ensinar, a formar, né, nessa direção. E agora o Ayurveda Brasil integra, então, com a nossa Amazônia, porque a Amazônia é nossa. Então, como o Brasil é nosso, temos que cuidar do que é nosso. Então, das nossas plantas, da nossa ancestralidade, dos nossos índios, da nossa raiz, a identidade da nossa alma. Então, o Ayurveda Brasil integra, né, esse lado ancestral, milenar, lá da Índia, que é a nossa raiz também, mãe, é a mãe de todas as medicinas, com o nosso querido Brasil. O que diferencia a terapia Ayurveda Brasil das demais? Então, é tudo isso que eu acabei de falar, né? Porque nós precisamos dessa integração. E essa diferença, alguns já estão acordando. E muitos vão acordar daqui para frente, mas nós precisamos integrar as plantas brasileiras e tudo que temos, toda essa riqueza, a essa ciência milenar. Certo. Em vez de trazer as plantas da Índia, temos as plantas brasileiras. Então a gente estuda a correlação do princípio ativo, as plantas que esquentam, que esfriam, sabe? Bem similar ao princípio ativo das plantas da Índia, e podemos usar aqui nos tratamentos. Certo. Entendi. A Ayurveda é um modelo, um sistema, um modelo de terapia, e você adequou esse nome Ayurveda Brasil em função de estar usando os nossos recursos aqui da Terra. É isso? Tá certo. Isso. E quais são as terapias, assim, lógico que eu acho que isso não é um assunto para se resumir em alguns minutos num bate-papo, mas só para despertar nossa curiosidade, nosso interesse, fala alguma coisa sobre as terapias. É muito interessante. Ela tem um arsenal terapêutico de mais de 20 terapias e pega desde a alimentação, é importante, vários tipos que nós chamamos aqui, num termo brasileiro, né, na nossa língua, nós chamamos de massagens. Mas cada terapia tem uma função específica. Então ela vai reequilibrar esses 5 elementos que estão no nosso corpo. Como que o ar, como que o fogo está no nosso corpo, né? Como que a água está no nosso corpo. Então, esse desequilíbrio energético, ele já causa sintomas que depois, tendo uma terapêutica, um cuidado específico, você não precisa de medicação. E por isso que o Ayurveda se expande mundialmente, né? Pela natureza. Nós respeitamos a natureza e, né, lançamos mão desses recursos, né? Porque aí não tem errada, né? Você tem tudo na natureza, tudo que nós precisamos está lá na natureza. Então, cada terapia vai utilizar de um recurso específico para equilibrar os 5 elementos. Eu acho que culturalmente no Brasil a gente usa massagem como relaxamento, como, né, assim, até como brincadeira. Mas quem realmente já experimentou uma massagem séria conhece o poder de uma massagem no nosso corpo. É verdade, eu concordo plenamente com você. Mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui conosco e muito obrigado. Obrigado você
Obrigada. Namastê. 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 Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.